Embaixo de chuva e com o Luciano decidindo, o São Paulo vence a primeira em 2026. Faltam 4 pontos para fugir do rebaixamento do Paulista. E aí, torcedores e torcedoras, tudo bem com vocês? O São Paulo vence o São Bernardo no Morumbi por 1-0, vencendo seu primeiro jogo em 2026. E um jogo que o gramado do Morumbi foi castigado pela chuva. Dessa vez o sistema de drenagem do nosso estádio não conseguiu deixar o gramado legal para o jogo. E a gente viu isso, né? Toda disputa subia um monte de água. E apesar dessa dificuldade do campo molhado, encharcado melhor dizendo, o São Paulo conseguia ficar com a bola, tinha qualidade na troca de passes, na movimentação, digamos assim. As jogadas do São Paulo fluíam muito, porque, por incrível que pareça, talvez por isso esteja chovendo, o Crespo mudou o esquema tático do São Paulo. Dessa vez o São Paulo não jogou com 3 zagueiros e ele colocou o que o São Paulo tinha de melhor para o jogo de hoje. E pode parecer loucura, parece que por eu ser torcedor de São Paulo eu esteja puxando, bajulando o Crespo, mas se não fosse o gramado encharcado hoje no Morumbi, o São Paulo teria vencido com mais tranquilidade o jogo contra o São Bernardo, com todo o respeito à equipe do Bernardo. E eu digo isso por causa do controle de jogo do São Paulo, que o meio de campo, apesar de ter muita dificuldade pelo gramado estar encharcado, conseguia ter um controle, um volume de jogo. O Danielzinho, no seu segundo jogo pelo São Paulo, o primeiro como titular, fez uma boa partida, foi um dos que menos sentiu a dificuldade do campo pesado, conseguia distribuir as jogadas, armar elas, dividindo a responsabilidade com o Marcos Antônio. E o setor, digamos assim, do São Paulo que mais sentiu a dificuldade por causa do campo foi o ataque, porque dos 4 jogadores de frente do São Paulo, 3 são jogadores de drible, de velocidade, e o campo molhado acabava que a bola parava nas poças e dificultava muito o estilo de jogo deles. Mas apesar disso, o São Paulo conseguia levar perigo pelos lados do campo, com o Luca na direita, que, cara, jogou muita bola. Como fala, o Luca, o futebol do Luca dispensa apresentações. Ano passado a gente já viu que esse moleque joga muita bola, é um jogador driblador objetivo. Ele não, todos os dribles do Luca, você pode ver, é pra frente, ele sempre busca o ataque, o gol. Em jogadas individuais, em dribles curtos. O Lucas hoje me chamou muito a atenção porque hoje estava jogando solto, flutuando na frente do meio de campo do tricolor, apoiando, ajudando o Marcos Antônio e o Danielzinho. E além de se movimentar muito bem no jogo, uma coisa que chamou muito a atenção foi a vontade do Lucas. Ele estava pressionando a saída de bola do São Bernardo, ia nas disputas da bola, não tirava o corpo. Muito legal ver a postura do Lucas em campo. E encostando no Luca e no Ferreirinha, que apostava muito nas jogadas junto com o Wendel pela esquerda. Então, como eu disse antes, o São Paulo, se o gramado não tivesse encharcado, teria vencido com mais tranquilidade pelo que apresentou. Mesmo com a dificuldade, o São Paulo jogou muito bem. Tanto que mesmo com o campo encharcado, o São Paulo, como eu disse, foi criando chances. A melhor delas, adivinha com quem? Com o moleque, o Luca, que recebeu uma bola levantada do Wendel na área e acertou a trave. Cara, você vê a qualidade que o time do São Paulo estava tendo no jogo. Enquanto o São Bernardo, de uma forma discreta, tímida, pouco levava perigo, arriscava muito em chutes de fora da área, pelo campo estar molhado
achando que poderia pegar o Rafael desprevenido, mas todos os chutes do Bernot foram para cima. O nosso goleiro passou o primeiro tempo tranquilo, só assistindo o jogo. E o fato do São Bernardo apostar muito no chute fora da área foi uma coisa que, até assistindo o jogo, eu cobrei do São Paulo mais. Chutes de fora da área, o campo está encharcado, a bola corre, pinga, atrapalha o goleiro. E foi uma arma que o São Paulo pouco usou no jogo, num geral. No segundo tempo, o São Bernardo continuou jogando do mesmo jeito que foi no primeiro tempo, sem levar perigo em jogadas trabalhadas, só arriscando de longe, mas sem levar perigo para o Rafael. A melhor chance do São Bernardo foi com a ajuda do São Paulo, porque o Sabino dá uma canelada na bola, o Arboleda vacila no lance, ainda bem que o Rafael estava bem postado e fez a defesa. Porque senão poderia ter dado muito problema para o São Paulo, porque já ia bater o time, o campo encharcado, e o São Bernardo ia entrar no modo retranca total. Então, mais uma vez o Rafael salvando a gente de uma derrota. Enquanto o São Paulo continuava tendo mais a posse de bola, mais volume de jogo, mas encontrando muita dificuldade por causa do gramado encharcado, apesar de ter melhorado em vista do que foi no primeiro tempo. Tendo essa dificuldade na criação, as melhores chances, o São Paulo levou mais perigo em jogadas de bola parada, mas ainda assim muito discreto. Estava faltando alguma coisa que aconteceu nos 20 minutos, quando o Crespo colocou no jogo o Luciano e o Calleri. Depois de 9 meses, o Calleri volta a vestir a camisa do São Paulo, volta a jogar no tricolor, e ali foi a mudança de chave do ataque do São Paulo. Porque, cara, parecia que o gramado tinha secado, o gramado estava na condição de dia normal, dia sem chuva, porque as jogadas do São Paulo aconteciam de forma muito mais natural depois que o Luciano e o Calleri entraram no jogo. Os dois se entendiam muito bem com o Luca lá na frente. O São Paulo deixou de ser um time morto, começou a realmente se impor em casa, jogando no Morumbi. Tem uma jogada logo que o Calleri entra, que o São Paulo se movimenta, o Cedric acerta um cruzamento na cabeça do Ferreirinha. Pena que o Ferreirinha acabou cabeceando em cima do Alex Alves, mas já dava para ver a mudança de postura do time do São Paulo. Deixou de ser um time morno e começou a se impor jogando em casa, a ter finalmente o volume de jogo que a gente se espera. E aos 33 minutos, o tricolor abre o placar do jogo, depois do Arboleda cabecear a bola no travessão e ela sobrar para o Luciano, meio sem ângulo, só mandar no ângulo do Alex Alves, marcando um golaço, tirando o São Paulo do sufoco, indo comemorar com o Crespo, apontando: ó, esse gol é para você, dando uma resposta a quem estava dizendo que o Luciano estava fazendo panela para o Crespo sair do São Paulo, e fazendo o Morumbi gritar no meio da chuva: Luciano! Luciano! Sempre vive essa relação de amor e ódio com a torcida do São Paulo. A gente sempre xinga, critica, cobra o Luciano, porque em alguns momentos ele vacila muito, mas em momentos como foi hoje contra o São Bernardo, ele é decisivo, ele tira o São Paulo do sufoco. E o que eu vou dizer agora, alguns torcedores do São Paulo vão falar que eu tô marcando, que eu tô viajando, vão falar: Dinho, você tá louco. Mas pra mim, o Luciano tem a mesma aura que o Luiz Fabiano. A torcida sempre pegou muito no pé do Luiz Fabiano quando ele vacilava nos jogos, quando tomava muitos cartões por reclamação, por briga. Só que sempre que o São Paulo precisava, ele estava lá para resolver o jogo, salvar o São Paulo, ser decisivo, assim como é o Luciano. E por estar mais tranquilo no jogo, depois de ter feito o gol, o São Paulo
conseguia seguir controlando o jogo. E no finalzinho a gente pensou, agora a gente consegue uma vitória tranquila, 2-0 no ano. Com um pênalti marcado em cima do Ferreirinha pelo juiz. Só que o VAR chamou para revisar o lance e a gente viu que o Ferreirinha teve a capacidade de tropeçar nele mesmo. O cara conseguiu cair sozinho. Que fase do Ferreirinha. Ele cai sozinho no lance. Você vê que ele não tropeça no pé dele, ele tropeça na perna. Olha o jeito bizonho que o Ferreirinha caiu, cara. É impressionante. Pode ter a desculpa da chuva, do campo tá encharcado, molhado. Mas, cara, vai virar meme e vai ser zoado, Ferreirinha, porque foi engraçado pra caramba. Ê, bizonho! E com isso, o São Paulo conquistou essa vitória suada, a primeira de 2026, embaixo de chuva, para lavar a alma do torcedor, do time do Tricolor, que hoje jogou muito bem, apesar da dificuldade do campo encharcado. Volto a falar isso. Falei pouco no vídeo, é verdade. E, cara, volto a falar também, se não fosse o campo molhado, São Paulo teria vencido com mais tranquilidade pelo que propôs no jogo, pelo que fez na partida, com muita intensidade, controlando, tendo a posse de bola. Era um jogo que o São Paulo venceria com mais tranquilidade se o campo não tivesse encharcado. E com o apoio da torcida, mais uma vez, que foi lá no Morumbi, 16.984 torcedores que apoiaram nessa chuva o Tricolor e protestaram contra o Casares, com faixas escritas "Fora Casares, impeachment já", e amanhã, se tudo der certo, se o bem vencer, o Casares vai sumir do São Paulo, fora ladrão. E é só o começo, viu? A investigação só tá no começo. Vai ter muito mais sujeira do Casares, da corja dele aparecendo logo logo. E pode preparar o camburão, porque vai ter mais gente saindo, hein? Vai precisar de mais para dar carona. O Uber diferenciado da turma do Casares. E agora bora falar sobre os jogadores do São Paulo usando a colinha, começando com o Rafael, que só fez uma defesa difícil, que foi ainda por culpa do próprio time do São Paulo. Depois só assistiu o jogo, porque todos os chutes do São Bernardo foram por cima do gol. O Cédric, cara, eu vou falar um negócio pra vocês, mas o Cédric jogou bem. A chuva parece que tirou a nhaca dele. Que, cara, ele não deu trabalho, é impressionante. Eu tô sem acreditar ainda que o Cédric não ferrou o São Paulo hoje. Cara, uma partida muito tranquila pela direita. Tudo bem que o São Bernardo, por não criar tanto, também ajudou. Mas vamos pensar que dessa vez o Cédric não atrapalhou o São Paulo, né? Arboleda, uma partida muito tranquila. Na marcação só deu uma vacilada no lance que o Sabino começou fazendo cagada. De resto, muito tranquilo no segundo tempo. Cara, sem trabalho também, apesar do vacilo. O Sabino, esse sofreu com o campo molhado, hein? Conseguiu sofrer mais que o Cédric, porque ainda o Cédric foi raçudo, até esqueci de falar. Cara, tava dando umas engrossadas nos lances, nada a ver, querendo dar carrinho para meio que chamar a torcida sem necessidade. E no lance que poderia decidir o jogo, quase prejudicou o São Paulo, dando uma canelada na bola. Tem que dar o bicho que ele recebeu pela vitória para o Rafael. E por causa disso, o Sabino hoje é o ruim de serviço, o segundo ruim de serviço do São Paulo no ano. O Wendel, uma partida ok, aparecendo bem no ataque e na defesa, não tendo trabalho. O Pablo Maia na marcação sem trabalho nenhum também no jogo. O Danielzinho, primeira vez como titular já no seu segundo jogo.
no São Paulo. Jogou muito bem. Foi um dos que menos sentiu o gramado pesado por causa da chuva. Distribuindo muito bem as jogadas, bons passes, boa visão de jogo, aparecendo muito bem no ataque. E a gente viu naqueles vídeos que o São Paulo posta pós-jogo, que tá chamando uma responsabilidade de líder, ele que era o capitão do Mirassol. Legal que em pouco tempo já tá dividindo a responsabilidade de liderança com outros jogadores do São Paulo. É muito importante ter mais líderes, ter caras que põem a cara à tapa, cobrem o time, ainda mais nesse ano que vai ser muito difícil para o São Paulo. O Ferreirinha, o campo molhado, acabou atrapalhando um pouco ele, apesar de alguns bons lances. O Ferreirinha em alguns momentos animou a gente, por assim dizer. Quem foi muito bem também, junto com o Danielzinho, foi o Luca. Cara, mesmo com a dificuldade do campo encharcado, por causa do estilo de jogo dele, ser drible, ser velocidade, o moleque foi muito bem. 2 boas chances que, se o campo tivesse normal, por assim dizer, vamos colocar assim, ele teria guardado 2 gols hoje. E volto a falar, é um moleque de muita qualidade, talvez seja o principal nome da base do São Paulo hoje, junto com o Rian Francisco. E agora que o cara do momento, o pilantra do Casares, vai sair, se o Luca receber uma oferta, vai ser uma oferta boa para os cofres do São Paulo, não vai ser vendido em troca de um pastel e um caldo de cana na feira. O Lucas, cara, assim como o próprio Luca e o Ferreirinha teve sua dificuldade na chuva, mas jogou muito bem, com muita vontade, muita intensidade, entrega lá na frente, indo nos lances, indo na dividida. É uma coisa que a gente não via há muito tempo no Lucas, que antes estava sendo um jogador muito travado em campo. E, cara, é muito bom ver que o Lucas tá melhorando. É só o segundo jogo, eu sei, mas ele é o principal jogador do São Paulo. É bom ver que parece que tá recuperando a confiança e vai reencontrar o seu bom futebol, que fez tanta falta para o São Paulo ano passado. O Tapia pouco fez no jogo, porque a bola não estava chegando nele, coitado. Nas poucas teve que brigar com a zaga. E os que entraram, Nicolas e Paulinho, recebendo mais minutos no profissional, 2 moleques bons de bola. O Bobadilha, tranquilo no jogo, sem trabalho. Caleri, voltando depois de 9 meses, mesmo sem ritmo de jogo por ter tido uma lesão séria, tá voltando agora, mudou a postura do ataque do São Paulo. A gente pode dizer que o ataque do São Paulo era um antes do Caleri e depois um ataque completamente diferente depois da entrada do nosso camisa 9, que vai ser importantíssimo. Esse ano eu quero gritar muito, toca no Caleri que é gol. E bora falar agora sobre o herói do jogo, Luciano, que saiu do banco para decidir para o São Paulo, mostrando mais uma vez estrela, indo comemorar com o Crespo, que é um cara que ele tem muito carinho. Como eu disse quando eu falei do gol do Luciano, dando uma resposta para a imprensa que estava já falando que o Luciano tá fazendo panela contra o Crespo, e diz que inventam demais. E é verdade, o Luciano não está errado. E é esse Luciano que a gente quer ver, o decisivo. O que o São Paulo precisa é que o Luciano incorpore aquele Luciano de 2020, quando ele chegou no São Paulo, aquele Luciano de 2021, que mesmo com o pulso quebrado, foi lá e jogou para ajudar o São Paulo a se livrar do rebaixamento no Brasileiro em 2021. E agora, bora falar sobre o nosso técnico, o Crespo, que mudou o esquema tático do São Paulo, montou o time com o que ele tinha de melhor e o time conseguiu responder, conseguiu fazer um bom jogo. As mexidas do Crespo hoje foram perfeitas. Ele mexeu e fez o time jogar para frente e as substituições surtiram efeito. É impressionante isso. E eu volto a falar, se não tivesse tido a chuva, esse time que o Crespo montou hoje
teria jogado muito mais bola. E na coletiva, o Crespo falou sobre a possível saída do Alisson do São Paulo. Ele está negociando com o Corinthians. Ele disse, se o Alisson quiser sair, ele pode sair. É a opção dele. E se o Alisson sair, ele vai estar jogando fora tudo que ele construiu no São Paulo, o carinho que a gente tem por ele, porque ir para o maior rival do São Paulo, depois de tudo que ele passou no clube, só porque não é titular, o Alisson está sendo muito mimado. E ele não pensa que por ir para o Corinthians ele vai ser titular, porque o Raniel e o Bidon são titulares absolutos com o Dorival. Não é porque você conhece o Dorival, que o seu melhor momento no São Paulo foi com o Dorival, que você vai ser titular no Corinthians, Alisson. Abre o olho. Valorizou a vitória, disse que foi na raça. Na chuva é muito difícil de jogar, mas lembra aquele ditado que o Crespo disse na primeira passagem dele pelo São Paulo? Esquadra banhada, esquadra fortunata. Então que essa chuva traga boa sorte ao São Paulo. Também ele falou sobre a polêmica que teve do empresário do Lucas, do Ferreirinha, do Pablo Maia, criticando ele. Ele disse que empresário fala com empresário e se algum jogador do São Paulo quiser falar alguma coisa, tem que falar diretamente com ele. Mostrou que o time está na mão dele e também valorizou os meninos da base de Cotia, disse que eles são os principais ativos do clube e vão ser utilizados no momento certo, sem queimar a etapa, mantendo o discurso que ele teve logo na chegada dele ao São Paulo. Também falou sobre o momento político que o São Paulo vive, blindou o elenco, falou que assuntos políticos não é com ele, só que cobra que o São Paulo tenha transparência para que o trabalho, os objetivos do São Paulo sejam alcançados esse ano. Mais uma vez o Crespo mostrou ser um cara pé no chão, realista e que diretamente cobra a diretoria conforme ele pode. Mais uma vez mostrando que é um grande técnico e por isso a gente gosta tanto do Crespo. E agora o São Paulo se prepara para uma pedreira, clássico majestoso contra o Corinthians na Neoquímica Arena no domingo. E vamos em busca da nossa segunda vitória lá em Itaquera. E é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, dá um like, se inscreve no meu canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Vocês fazendo isso me ajudam muito no engajamento, então bora dar essa moral para mim. Também comentem o que vocês acharam dessa vitória sofrida do Tricolor embaixo de chuva, o que vocês esperam para o clássico contra o Corinthians. Vamos bater um papo legal e também não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais, elas vão estar aparecendo aqui na tela e o link delas vão estar na descrição do vídeo. E é isso, galera, até o próximo jogo, valeu, falou e um abraço aos torcedores e torcedoras do São Paulo e das outras equipes. Tamo junto e obrigado pela vitória, São Paulo. Esquadra banhada, esquadra fortunata.